tudo bem? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs e a nossa aula de hoje vai ser sobre superfícies equipotenciais e aplicação no condutor em equilíbrio eletrostático. Vamos nessa, galera! Imagine que você tem uma carga elétrica positiva ou negativa, tanto faz. Então imagine aqui, vou desenhar aqui uma carga elétrica positiva, correto? Esta é uma carga elétrica positiva. E como nós já estudamos e como nós já sabemos, você sabe que desta carga positiva existem linhas de campo elétrico que vão se afastar da carga. Então, linhas de campo elétrico são linhas radiais que se afastam da carga elétrica. Então, você terá muitas linhas de campo elétrico e estas linhas de campo elétrico, elas estarão se afastando da carga positiva. Lembre-se, o seu E é o campo elétrico. Então aqui tem uma carga positiva com as suas respectivas linhas de campo, são várias linhas de campo elétrico. Agora imagine o seguinte, que eu vou pegar um ponto numa dada região aqui em torno dessa carga elétrica. Vou pegar um ponto aqui, ó, sobre esta linha de campo a uma certa distância. Eu vou medir aqui com o meu apagador, tá? Então imagine que eu vou pegar um ponto aqui sobre minha linha de campo elétrico, beleza? Este ponto aqui, como nós já vimos, como você já viu aí em aulas anteriores, este ponto ele tem um certo potencial eletrostático, correto? O potencial eletrostático, não esqueça, é a capacidade de gerar energia elétrica. Então este ponto aqui, ele tem um certo potencial eletrostático. Representamos pela letra U. Então eu vou colocar aqui esse potencial eletrostático, eu vou chamar de potencial 1, porque este ponto eu vou chamar de ponto 1, ok? Só que você lembra também como que nós calculamos este potencial eletrostático? E também em aulas anteriores nós vimos isto, né? O nosso potencial eletrostático, vou colocar aqui, ó, é dado pela constante eletrostática, pela carga em questão, divididos pela distância. É assim que nós calculamos o nosso potencial eletrostático. Então percebam que este ponto 1, ele estará a uma certa distância da minha carga, correto? Consequentemente, ele vai ter um certo potencial, que eu vou chamar de potencial 1, beleza? Agora eu vou pegar um outro ponto, um ponto 2, em outra região em torno da carga. Eu vou pegar o meu apagador aqui para medir. Então, olha só, eu vou pegar um outro ponto aqui, ó, que esteja, a princípio, notem, a mesma distância da carga. Este ponto vai ser um ponto 2. Consequentemente, este ponto terá um potencial 2. Só que notem a situação que eu fiz aqui, ó. Eu peguei que essas duas distâncias são as mesmas. Por isso que eu peguei o apagador ali para medir. Então, essa distância é a mesma desta distância. Consequentemente, nós teremos que esses dois pontos terão o mesmo potencial eletrostático. Então eu posso afirmar para vocês que nós temos o potencial 1 é igual ao potencial 2. Então esses dois pontos têm o mesmo potencial. E se eu ficar pegando pontos que estarão sempre à mesma distância em torno da carga, todos estes pontos eles terão o mesmo potencial. Quer ver? Eu vou pegar o meu apagador aqui para medir. Então se eu pegar um ponto aqui, ó, um ponto aqui, vou pegar um ponto aqui, eu vou pegar um ponto aqui e assim sucessivamente. Se todos esses pontos, e estou pegando pontos, se todos esses pontos que eu fiz aqui para vocês, eles estiverem todos eles a mesma distância da carga eletrostática, quer dizer que todos esses pontos terão o mesmo potencial eletrostático. Ou seja, nós podemos colocar aqui uma região que nós
chamaremos esta região de superfície equipotencial. Por que superfície equipotencial? Porque todos os pontos que estão aqui, todos os pontos que estão sobre esta curva que eu coloquei para vocês, têm o mesmo potencial eletrostático. Todos esses pontos estão todos eles à mesma distância da carga. Então quer dizer que todos esses pontos têm o mesmo potencial eletrostático. Por isso que chama superfície equipotencial. Mesmo potencial, ou seja, uma superfície com a palavra equi, quer dizer o mesmo, igual. Então todos os pontos com o mesmo potencial eletrostático, ou seja, não há diferença de potencial. Não há diferença de potencial. Então o potencial desse ponto é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. E logicamente, em torno da carga eu posso ter várias superfícies equipotenciais, né? Se eu pego aqui na carga positiva mais próxima, eu vou ter um potencial eletrostático maior, né? Então se eu pegar aqui pontos que estarão aí mais ou menos à mesma distância da carga, nós teremos aqui outra superfície equipotencial. Então eu quero que você entenda que círculos em torno desta carga elétrica, à medida que estão na mesma distância esses pontos, eles terão o mesmo potencial. Então, moçada, o mais importante que você não pode esquecer é sobre a realização de trabalho. Lembre-se que o trabalho para movimentar uma carga eletrostática é a carga de prova vezes a diferença de potencial, que nós vimos também em aulas anteriores. Porém, se a superfície é equipotencial, esta diferença de potencial, ela vale zero. Consequentemente, em toda superfície equipotencial, não tem realização de trabalho. Sobre a superfície equipotencial, o trabalho vale zero. Não tem realização de trabalho, cara. Senhor, por quê? Ué, porque para você calcular o trabalho para movimentar uma carga eletrostática, é a carga vezes a diferença de potencial. Para realizar trabalho, eu tenho que mudar o potencial. Resumindo para vocês, mudar o potencial, imagine que você tem uma carga eletrostática aqui, uma carga de prova, uma carga de teste aqui. Então, se eu quero realizar trabalho, eu tenho que pegar essa carga e movimentar ela. Ou eu afasto, ou eu aproximo da carga. Se eu pegar essa minha carga de prova e afastar ou aproximar da carga positiva, eu estou realizando o trabalho. Agora, se eu simplesmente movimentar ela num círculo em torno da minha carga geradora, eu não estou realizando o trabalho. Por quê? Porque eu estou movimentando ela sobre a superfície equipotencial. Entendemos a ideia? Então, moçada, o que eu vou mostrar para vocês é a seguinte situação. Olha só, se eu pego essa carga aqui e movimento ela aqui em torno da minha carga geradora, você já sabe que o trabalho é igual a zero. Eu só vou realizar trabalho se eu pegar essa carga ou eu aproximar ela da carga geradora ou eu afastar ela da carga geradora. Agora, sobre a superfície equipotencial, a realização de trabalho é zero. Isto é uma superfície equipotencial, cara, ou seja, é o mesmo potencial em todos os pontos em torno da carga. Algo bem importante para você dar uma olhadinha aqui no desenho, para você guardar aí. Preste atenção que a superfície equipotencial, ela é sempre perpendicular às linhas de campo. Olha só essa que eu fiz em laranja aqui, ó. Essa é a superfície equipotencial. Ela sempre forma 90 graus com as linhas de campo elétrico. Isso é sua superfície equipotencial. Olha esse que eu fiz em vermelho aqui, ó.
também. Então a superfície equipotencial sempre é perpendicular com as linhas de campo, ou seja, vou escrever aqui, que forma, lembre-se que perpendicular, forma 90 graus com o campo elétrico, beleza? Então, moçada, primeira coisa, antes de nós analisarmos também a respeito da blindagem eletrostática que eu falei para vocês no comecinho da aula. Quando fala assim superfície equipotencial, é uma região em torno da carga onde o potencial é sempre o mesmo, equipotencial. E nesta região, por mais que você movimente uma carga para lá, movimente uma carga para cá, não há realização de trabalho. Por quê? Porque para realizar trabalho precisa ter diferença de potencial. E na superfície equipotencial não tem diferença de potencial. A diferença de potencial é zero, porque o potencial é o mesmo. Professor, e como é que eu vou saber se está na superfície equipotencial ou não? Porque você vai lembrar que a superfície equipotencial sempre forma 90 graus com o campo elétrico. Ela é sempre perpendicular ao campo elétrico. Estamos entendidos quanto à superfície equipotencial? Bacana? Sucesso? Então olha só, eu vou pegar aqui e vou apagar o quadro para que a gente possa continuar. Quer ver? Ó, vou apagar. Vou apagar. Ó, apaguei. Viu? Agora, o que é a tal da blindagem eletrostática? Já ouviram falar em blindagem eletrostática? Ah, professor, não. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Imagine que eu pego uma esfera condutora, um corpo esférico condutor, tá? Uma esferinha aqui de metal, beleza? E vou começar a carregar essa esfera condutora. Vou começar a colocar cargas elétricas nela. Eu vou colocar a princípio cargas negativas. Vou começar a carregar ela por atrito, indução, contato, um dos processos de eletrização. Então eu vou começar a carregar ela com cargas elétricas a princípio negativo, tá? Quero que você entenda a seguinte situação. Consequentemente, supomos, isso é uma maneira simbólica de mostrar para vocês, um exemplo, que eu vou colocar duas cargas elétricas aqui. Se eu colocar duas cargas elétricas negativas aqui, essas cargas elétricas elas não vão ficar aqui no meio, tá ok? Ó, um japonês brabo, nada a ver. Se eu colocar duas cargas elétricas aqui no meio, vocês concordam que essas cargas elas não ficarão aqui no meio. Por quê? Lá pela lei de Coulomb, lei de Dufay, cargas de sinais contrários, de sinais iguais se repelem. Então, na verdade, essas duas cargas elétricas aqui, a tendência delas vai ser ficar mais afastadas possíveis uma das outras. Então, uma carga vai ficar aqui e a outra carga vai ficar aqui. Concorda comigo? Que elas vão se repelir. A tendência vai ser ficar mais afastada possível uma das outras. Agora imagine que eu venho aqui e coloco mais duas cargas elétricas. Consequentemente, essas cargas também não vão ficar aqui no meio, mas também não vai vir junto com essa, porque elas vão se repelir entre si. Então, sempre a tendência das cargas elétricas elas ficarem mais afastadas possíveis uma das outras. Uma carga vai ficar aqui e a outra carga vai ficar aqui. Por quê? Porque essa vai repelir essa, que vai repelir essa, que vai repelir essa. Ou seja, a tendência sempre será as cargas elétricas ficarem mais afastadas possíveis uma das outras. E se eu for colocando cargas elétricas aqui, a tendência dessas cargas é ficar sempre mais afastadas possíveis uma das outras. Ou seja, em um condutor em equilíbrio eletrostático, nós dizemos que as cargas se distribuem na extremidade do corpo. Então, primeira coisa que você vai anotar aí, ó, em um condutor em equilíbrio eletrostático, primeiro, que não há movimento ordenado de cargas elétricas. Então, anotem aí, não há movimento ordenado. Não há movimento ordenado de cargas, ou seja, vai haver um movimentozinho de uma carga para lá, uma carga para cá, mas não tem aquele movimento ordenado de cargas elétricas que chamamos de corrente elétrica. Então não há movimento ordenado de cargas elétricas, beleza? E elas se distribuem na extremidade do corpo.
isto é um condutor em equilíbrio eletrostático. Então você vai anotar aí que as cargas se distribuem na extremidade do corpo, correto? Estamos, professor, tá, mas e daí? O que isso implica? O que isso modifica alguma coisa? Sim, cara, modifica. Por quê? Porque num condutor em equilíbrio eletrostático, já que as cargas ficam nas extremidades, sabe o que vai acontecer? Olha só, lembra-se que cada carga ela vai proporcionar um campo elétrico, correto? Mas, para essas cargas ficarem distribuídas e mais afastadas possíveis uma das outras, cada campo elétrico, por exemplo, ó, só vou fazer um desenho aqui, exemplificando para vocês. Essa carga é uma carga negativa, então ela vai ter um campo elétrico entrando. Mas aqui do lado oposto a ela, também tem uma carga negativa que vai ter um campo elétrico entrando a ela. Ou seja, assim como essa carga vai ter um campo entrando, essa carga vai ter um campo entrando. Ou seja, os seus campos elétricos, eles se anulam. É aí que é a tal da blindagem eletrostática. Ou seja, o que acontece? No interior, aqui dentro de um corpo eletrizado, ou seja, de um corpo em equilíbrio eletrostático, eu vou dizer que o meu campo elétrico é igual a zero. O campo elétrico resultante aqui dentro é igual a zero. E quando eu coloco blindagem eletrostática, que as cargas se distribuem na parte externa do corpo, eu digo que esse corpo com blindagem eletrostática está em equilíbrio eletrostático. Então tem um corpo em equilíbrio eletrostático. E todo corpo em equilíbrio eletrostático, nós vamos dizer que no seu interior o campo elétrico é zero. Ele está blindado em relação ao campo elétrico lá dentro. Se o campo elétrico é igual a zero, nós dizemos que o potencial eletrostático ele vai ser constante. Ou seja, não haverá diferença de potencial. Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero e não há a tal da diferença de potencial. Ou seja, o potencial elétrico é constante. Você vai perguntar, professor, mas por que isso é blindagem? O que é a blindagem? Blindagem é campo elétrico externo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão, supomos, que andando de carro num campo aberto, fazendo uma viagem num campo aberto de carro e de repente começa a chover e começa a ter trovoadas e relâmpagos. Vamos ver se aparece um relâmpago aqui, ó, um relâmpago, aqui, ó, veio um trovão aqui, ó, eita, um trovão de tudo quanto é lado aqui. Vamos ver se o editor é bom e ele consegue colocar um relâmpago aqui no estúdio. Não sei se o editor é bom. E veio o relâmpago, e tem relâmpago. E você está dentro do carro. A minha pergunta é, qual o melhor lugar para você se proteger dos raios e trovões? Você me responde, professor, é dentro do carro. Isso, cara, é dentro do carro. Porque se por um acaso cair um raio no seu carro, a tendência das cargas elétricas é ficar na extremidade externa do seu carro. E lá dentro você está blindado quanto ao campo elétrico externo, ou seja, não vai ter diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial aqui dentro, não tem movimento de cargas elétricas, você não toma choque. Professor, mas se o raio cair no carro, o carro pode explodir. Pode, você pode morrer queimado, mas não eletrocutado. Então, o melhor lugar para você se proteger é dentro do carro, por causa da blindagem
eletrostática. Esse experimento também, moçada, foi feito por um cara chamado Michael Faraday. O que ele fez? Ele pegou uma gaiola e ele mesmo entrou dentro dessa gaiola, né? Ele fez uma gaiola, como se fosse uma gaiola mesmo de passarinho, ele entrou dentro dessa gaiola e ligou um para-raio e fez com que um raio caísse e acertasse essa gaiola e consequentemente ele estava lá dentro. O que aconteceu com ele? Nada, porque ele estava blindado eletrostaticamente. Estamos entendidos a situação quanto a isso? Então, no interior de uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero e o potencial eletrostático é constante, ou seja, não tem diferença de potencial. Belezinha? Estamos entendidos? Então eu vou apagar o quadro aqui. Eu vou apagar o quadro mais uma vez. Quer ver? Ó, vou apagar o quadro mais uma vez. Ó, vou apagar. Ó, apaguei e já desenhei. Bom, então olha só. O que eu fiz aqui? Imagine que nós temos uma esfera em equilíbrio eletrostático, ou seja, essa esfera está carregada, está em equilíbrio eletrostático. E você sabe que toda esfera tem um raio. Eu coloquei os gráficos aqui, 2 gráficos para nós analisarmos, a respeito do campo elétrico e do potencial elétrico que acontece aí com esta esferinha, correto? Então vamos pensar da seguinte maneira. Lembre-se, enquanto você está caminhando dentro da esfera, o campo elétrico é igual a zero. Então aqui dentro, olha só, eu representei aqui ó, a distância que eu estou, que é o raio, então até aqui eu estou dentro da esfera. Então enquanto eu estou caminhando dentro da esfera, o campo elétrico é igual a zero. Então não tem campo elétrico, o campo elétrico é igual a zero. Quando eu chegar num ponto na superfície, aí passa a ter campo elétrico, ou seja, aí o campo elétrico ele vai ter um valor. E esse campo elétrico na superfície do meu condutor é dado por K vezes Q divididos por 2R ao quadrado. Este é o campo elétrico na superfície, onde R vai ser o raio da minha esfera condutora, beleza? Então, enquanto eu estou caminhando aqui dentro, o campo elétrico é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cheguei na superfície, opa, o campo elétrico passa a ter um valor, que esse campo elétrico é o campo elétrico na superfície da minha esfera. Se eu sair para fora da esfera e me afastar da sua superfície, o campo elétrico diminui até chegar a zero. Então, logicamente, se eu estou me afastando da minha esfera, o meu campo elétrico começa a diminuir. Você vai falar assim, professor, mas se eu quiser calcular o campo elétrico aqui fora, daí o que eu faço? O campo elétrico na parte externa da minha esfera será dado por K vezes Q divididos por D ao quadrado. Este D é a distância que você está da superfície. Então, se eu quero calcular um campo elétrico neste ponto aqui, beleza? Eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto. Você vai usar a distância que você está da superfície da minha esfera. Belezinha? E o potencial, professor, como é que funciona? O potencial, não esqueça, enquanto dentro da esfera o campo elétrico ele é zero, o meu potencial dentro da esfera ele é constante. Então dentro da esfera o potencial não é zero, nem aumenta, nem diminui. O potencial é constante. Então, enquanto eu estou caminhando dentro da esfera, o potencial é o mesmo. Então lembre-se que o potencial dentro da esfera vai ser KQ divididos por D. Vou colocar R, porque R refere-se ao raio da minha esfera. Este é o potencial eletrostático dentro da esfera. Lembre-se, enquanto eu estou andando dentro da esfera, o campo é zero e o potencial é constante.
Professor, mas se novamente eu sair aqui fora e pegar essa... aí o potencial eletrostático, ele também vai diminuindo. Então, à medida que eu me afasto, o potencial eletrostático também diminui. E para você calcular o potencial eletrostático, é a mesma coisa, só que agora você vai pegar a distância que você está do centro da esfera. Continua sendo a mesma coisa, o potencial é a constante vezes a carga divididos por R. A diferença é que agora, enquanto está dentro da esfera, o R é apenas o raio. Quando sai para fora da esfera, então isso daqui, vou colocar o potencial no interior e o potencial no exterior será K vezes Q divididos por R mais D, que seria a distância que você está do centro, é o raio mais a distância que você está do centro da esfera. Então, moçada, tomar bastante cuidado, principalmente como eu tinha falado para vocês lá no início, na eletrostática, são muitas equações parecidas, né? Então tem que tomar, não é algo tão fácil assim. Então olha só, eu coloquei os dois gráficos que mostram para você. No centro da esfera, o campo elétrico é zero. Na superfície, o campo elétrico é dado por K vezes o valor da carga divididos por 2R ao quadrado, onde o R é o raio da minha esfera, tá? E fora da esfera, no exterior, é KQ divididos por D ao quadrado, onde esse D é a distância que você está da superfície da esfera. Enquanto o potencial no seu interior ele é constante, dado por KQ divididos por R, onde R é o raio da esfera. E fora dessa esfera, no exterior, é dado por KQ divididos por D. Só que esse D seria o raio mais a distância, ou seja, a distância que você está do centro da esfera. Então, agora a gente aprendeu a calcular os módulos, tanto do campo elétrico quanto do potencial eletrostático em um condutor em equilíbrio eletrostático e também analisar um pouquinho a respeito do gráfico. Beleza? Tranquilinho? Show de bola, né? Então, olha só. Quando a gente fala sobre densidade superficial de carga, eu represento por essa letrinha chamada sigma, já que nós já sabemos o que é o campo elétrico numa esfera em equilíbrio eletrostático e o potencial também. Então, novamente, agora eu vou desenhar um pouquinho menor aqui para você ver. Imagine lá, novamente, eu tenho uma esfera condutora e essa esfera está carregada com cargas positivas ou negativas. Lembra-se que as cargas, elas se distribuem na parte externa do meu corpo. Você já sabe que lá dentro o campo elétrico é igual a zero e o potencial ele é constante. Então, moçada, eu posso calcular o que a gente chama de densidade superficial de carga, que nada mais é esta densidade superficial de carga, que eu represento pela letra sigma, a quantidade de carga que esse corpo está carregado, divididos pela sua área. Então você vai pegar a área, seja de um círculo ou aqui no caso a área de uma esfera e vai determinar a quantidade de carga. Com isso você consegue determinar a densidade superficial de carga, que nada mais nada menos será representado pela sua unidade em coulombs por metro quadrado, tá? É carga divididos por área. Agora, por que a gente analisa isso daí? Basicamente é quantas cargas existem em uma certa área de um corpo, correto? Isso é densidade superficial de carga. Para explicar a respeito do poder das pontas, o que é o tal do poder das pontas? Como eu falei para vocês, um corpo esférico, por exemplo, quando eu carrego, as cargas elétricas elas tendem a se colocar na parte mais externa do corpo. Elas tendem a se colocar na parte mais externa do corpo, correto? Ficando afastadas o mais possível uma das outras e, consequentemente, mantendo sempre a mesma distância uma carga da outra. Concorda comigo? Porque elas vão se repelir uma das outras. Agora, moçada, se eu pego esse corpo aqui, só que eu não deixo ele uma esfera bonitinho, eu faço uma ponta nele, isso daqui já não acontece mais. Por quê? Porque se eu pegar isso daqui e fizer uma ponta nessa esfera, olha só, vou pegar a mesma esfera e vou fazer uma pontinha nela. As cargas, moçada, que estavam igualmente distribuídas na minha esfera, consequentemente, essa distância entre elas aqui, por causa dessa ponta, vai mudar. Então, o que nós teremos
é um acúmulo maior de cargas elétricas aonde tem ponta. Por isso que chamamos de poder das pontas. Poder das pontas é quando há um acúmulo maior de cargas elétricas onde tem ponta. Estamos entendidos a situação? Então, moçada, quando houver um condutor em equilíbrio eletrostático e tiver uma ponta, as cargas não vão se distribuir igualmente em torno do corpo. Terá um acúmulo maior de cargas elétricas em todo o corpo que aparece uma ponta. Por isso, não sei se você já viu um para-raio, ou pelo menos de longe, do alto de um prédio, o para-raio tem mais ou menos este formato aqui, né? E é ligado ao prédio. Por que o para-raio tem esse formato? Não poderia ser simplesmente uma esfera, uma chapa de metal em cima do prédio? Tem esse formato porque tem ponta, porque é o tridente do Satã. Não, louco, porque tem ponta. E aonde tem ponta tem um acúmulo maior de cargas elétricas aqui. Então a tendência do raio cair aqui é bem maior. Estamos entendidos a situação? É isso que se refere-se à densidade superficial de carga e o tal do poder das pontas. Beleza? Então é isso, galerinha. Tá aí, a gente viu hoje sobre blindagem eletrostática, densidade superficial de carga e superfície equipotencial. Bom estudo para vocês e não se esqueça, se inscrevam no canal Na Estrada com os Profs, siga a gente lá no Instagram também, Na Estrada com os Profs. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos no nosso canal. Estamos ainda aí com 700, mas vamos chegar a 1 milhão de inscritos com a ajuda de vocês. Então compartilhem lá com os amigos de vocês, peçam para seguir, tanto porque a gente precisa, a princípio, de 1000 inscritos no nosso canal para que a gente possa fazer uma live. Sim, vamos fazer uma live no YouTube, Na Estrada com os Profs. Pô, Gustavo Lima fez, Jorge Matheus fez, Na Estrada com os Profs, quer fazer também? Então, conto com vocês, um grande abraço, bons estudos, tchau!